Olá pessoal, bom dia. Galera, enfim, terminamos a nossa unidade 3 e a partir de agora a gente vai dar entrada aí na nossa unidade 4 e última unidade, tá? Do nosso segundo bimestre. Bem, nós abordamos no assunto anterior tudo relacionado, na parte relacionada à órbita, movimentos terrestres, né? A gente já abordou isso daí e a gente vai repetir um pouquinho nessa parte inicial do conteúdo, tá? Então, esse slide, ele demonstra basicamente o assunto que a gente vai entrar agora, tá? Clima na Terra e a dinâmica de previsão de tempo, né? Previsão de tempo e a parte clima, ok? Esse assunto está relacionado lá na sua página 35 até a sua página 42 do seu livro didático. Reparem o seguinte, isso aqui é muito comum quando vocês estão assistindo ao jornal, para quem assiste, né? E aí quando entra na parte da reportagem que fala de meteorologia, eles vão falar a previsão do tempo ou previsão do clima. Qual é o termo que eles usam? Acertou aquele que falou previsão do tempo. Por quê, professora? Vamos ver alguns conceitos iniciais para esclarecer qualquer tipo de dúvida? Vamos lá. Meteorologia. Meteorologia é o estudo do tempo. É a parte da ciência que estuda o tempo e as suas variações. Tempo, condições climáticas em um dado momento do dia, de 2 dias ou até de uma semana. Lembrando, quanto mais tempo se passa, maior é o índice de erro, tá? Por quê? Porque muitos detalhes, vocês vão ver que no decorrer do conteúdo, vocês vão ver que muitas coisas podem mudar, como a corrente marítima, esses fatores que influenciam, pode mudar a previsão do tempo quando é dado muitos dias de antecedência, tá? E clima? Clima é uma condição climática mais duradoura de uma certa região, tá? Agora, aqui ficou faltando um outro conceito. Aqui está a meteorologia, que é estudo do tempo, e tem a climatologia, que é o estudo do clima das certas regiões citadas. Nesse slide, vocês observam o seguinte. Aqui é o resumo básico, né, dos dois. Tempo, que é o comportamento atual da atmosfera, e clima, o comportamento duradouro da atmosfera. Quando a gente fala de clima, a gente lembra isso aqui lá de geografia, né? Climas do Brasil. Tem o clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, né? Típico lá do litoral, tropical de altitude. Isso são climas que não tem a variação é menor e é contínua. É um estudo feito à base de, em média, 30 anos para se chegar a essa conclusão. Já o tempo, não. São estudos previstos para o dia seguinte, ou no máximo que a gente pode observar, por exemplo, você observa no seu celular, quando você quer ver o tempo de amanhã, como é que vai ficar, se vai fazer sol, se vai chover, se vai ventar, você usa a previsão do tempo, e essa previsão do tempo você vê que no máximo que você consegue visualizar é até 10 dias. E mesmo assim, depois de 3 dias, a possibilidade de ocorrer mudanças é mais que 50%, tá? Bem, agora, esse slide é o slide de apresentação resumida para vocês não confundirem elementos com fatores, tá? Então, elementos e fatores do clima. Primeiramente, quando a gente fala de elementos, a gente fala temperatura, pressão atmosférica, umidade, nebulosidade, pluviosidade, está relacionado à quantidade de chuvas. E quando a gente fala fatores, está falando latitude, altitude, tipo de relevo, continentalidade e maritimidade, no caso, né, para regiões que são próximas ou estão no litoral, vegetação, correntes marítimas, massa de ar e urbanização. Esses dois aqui, não, massa de ar tá, mas urbanização não consta no seu livro. Ele específico, né? Ele está dentro de um outro assunto. A urbanização no seu livro, ele está dentro da parte de continentalidade. Não, perdão, ele está dentro da parte de vegetação. Quando eu for entrar em vegetação, eu vou estar explicando a urbanização, ok? Então, os fatores climáticos são determinantes no comportamento diário dos elementos do clima. Então, esses fatores aqui, eles determinam a característica e os elementos do clima, ok? Agora, curiosidade. El Niño
Nina. Já ouviram esses dois termos? El Nino. O que é El Nino? É o aumento anormal da temperatura da água do Oceano Pacífico. Vocês sabem que a água do Oceano Pacífico, vocês sabem não, vocês já aprenderam, né? Para quem já foi lá, já pode observar, mas já aprenderam que a água do Oceano Pacífico ele tem uma temperatura bem mais baixa. Por exemplo, a água do Oceano Atlântico na região do sul, né? Sul, ou até mesmo do sudeste, ela varia de 22, 23 graus. Quando a água do Oceano Atlântico está essa temperatura, na mesma latitude, ou seja, na mesma linha paralela lá ao Equador, tá? Na mesma linha, seguindo lá no Oceano Pacífico, vai estar uns 4 ou 5 graus mais baixo. Então, às vezes 16, 17 graus. Então, quando ocorre um aumento normal da temperatura, ou seja, sobe essa temperatura de 16, 15 graus, é o que eles chamam de El Nino. Lembrando que eu estou dando referência no litoral. Isso aqui é mais para a região do oceano, tá? E a La Nina é o esfriamento anormal das águas do Pacífico. Então, é a queda abrupta dessa temperatura aí, ok? Todos dois causam alterações climáticas no mundo, no planeta inteiro. Havendo essa modificação ou essa, vai ocasionar mudanças climáticas. A partir de agora, vocês observam que está lá no seu livro, né? Isso daí é para facilitar o entendimento de alguns tópicos relacionados no seu conteúdo, tá? Bem, influência dos fatores do clima. Esses fatores do clima, eles podem ter influência de dois aspectos, tá? A gente pode ver que tem fatores astronômicos, podemos dar exemplo da inclinação da Terra, como exemplo, né? A inclinação da Terra é um grande gerador dessa influência do clima, ok? Então, aqui está um exemplo, essa imagem aqui cita um exemplo e está informando o seguinte: olha a incidência da luz solar numa área quando ele está na horizontal, né? Causando aqui um ângulo de 90 graus. E aqui ele está com uma inclinação. Onde vocês acham que vai ter maior incidência solar? Maior provocação de, por exemplo, quando a gente fala lá, para pegar sol durante o dia, o ideal é antes das 10 e depois das 4 horas. Vocês sabem o porquê desse motivo de ser antes das 10 e depois das 4 horas? Porque entre 10, 11 horas até as 4, a incidência da luz solar, ela é direta e isso faz com que tenha maior energia. A luz é mais intensa e a gente sabe que além da luz e do calor tem os raios ultravioleta, tá? Que são cancerígenos. Então o motivo disso, por exemplo, de pegar a luz solar antes das 10 e depois das 4 é exatamente por isso, por causa da incidência da luz do sol. Agora, quanto mais vertical os raios solares incidem, maior a energia recebida. Vocês percebem que é maior a energia recebida aqui do que aqui. Já quando ele está inclinado, no caso, né, eles espalham para uma área maior da superfície e a energia recebida é menos intensa, ok? Agora, a partir dessa imagem, vocês percebem que além da inclinação, né, porque vocês sabem que essa inclinação é gerada pelo movimento de rotação da Terra, né, a inclinação da Terra, a Terra já é um pouco inclinada, ela não é totalmente vertical, ela tem um ângulo, né? E além disso, nós temos uma coisinha aqui ao nosso redor que se chama atmosfera, que influencia também nessa entrada dos raios solares. Percebem que aqui, por exemplo, ó, a incidência de luz solar, a incidência dos raios solares aqui é muito maior do que aquele que vai atravessar tudo isso até chegar aqui, tá? Então, nesse caso, nessa imagem, a imagem que representa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Aqui ele está diretamente na vertical. Aqui ele tem um ângulo, ele está inclinado, ok? E aqui ele está demonstrando com relação à atmosfera. A atmosfera aqui, ele acaba influenciando nos raios solares ao atravessarem. Então aqui vai ter uma maior incidência de luz solar do que nos polos norte e sul. Os fatores terrestres. Até agora a gente falou fatores astronômicos, né? Isso aí, ele pode ser alterado, professora? Isso aí tem um impacto humano que pode causar?
Bom, a gente sabe que a nossa atmosfera é composta por ar. Se o nosso ar ele está poluído, isso influencia em vários aspectos, né? A gente sabe que a poluição modifica muitas coisas, né? Influencia o impacto ambiental no planeta Terra e no ar. Há modificações, por exemplo, quando a gente fala de poluição, a gente pode falar inclusive dos materiais que liberam clorofluorcarbono, que impactam lá na camada de ozônio. Então esse assunto é um assunto que a gente já viu e futuramente a gente vai comentar, tá? E agora o foco não é esse, tá? Bem, fatores terrestres. Primeiro que a gente vai observar aqui, latitude. Em geografia, vocês aprenderam que existem linhas paralelas que cortam, linhas imaginárias, tá? São linhas imaginárias que cortam várias regiões do nosso planeta. Tem a principal que corta ele ao meio, que é a linha do Equador, tá? E tem as outras paralelas à linha do Equador. A gente sempre, quando fala isso, a gente usa a referência à linha do Equador, tá? Então, a linha do Equador, o que a gente é próximo aqui de nós é o Trópico de Capricórnio, tem o Trópico de Câncer, que fica mais lá acima, enfim. A gente chama isso daqui de paralelos, tá? Paralelos à linha do Equador. Então, reparem o seguinte, isso aqui faz a separação das zonas. Então, nós vemos aqui a zona polar do norte, zona polar do sul. Aí tem zona temperada, zona tropical, e zona temperada do norte e assim por diante. Vocês percebem que a zona tropical é a zona que tem a maior extensão do nosso Brasil, tá? Agora, outro tópico, altitude. A altitude te lembra de alto. Então, altitude influencia no clima, enfim. A altitude do local é outro fator que precisa ser considerado para caracterizar um clima, tá? Por exemplo, Brasil. Aqui está dando exemplo de 3 cidades. Campos do Jordão, que é a região mais alta do nosso Brasil, né, dado como referência como a região mais alta do nosso Brasil. Ele possui 2.000 metros de altitude. Lembrando que Curitiba tem 1.000 metros de altitude, 1 quilômetro, que é 2 quilômetros de altitude, tá? Campinas e Rio de Janeiro. A região aqui, ela vai ter um clima diferente de Campinas e do Rio de Janeiro? Observem que ele deu a referência de 3 cidades aqui que têm a mesma latitude, eles estão na mesma direção, acompanhando a mesma direção, tá? Tem a mesma latitude. Latitude a gente falou ainda agora, no assunto anterior. Porém, eles têm altitude diferente. A cidade do Rio de Janeiro, ela fica no nível do mar. Ah, professora, mas aqui tá com 2 metros. 2 metros no nível do mar, tá no nível do mar, né? Claro que as montanhas, existem montanhas e serras no Rio de Janeiro, mas a gente está dando referência lá da capital, tá bom? Campinas, ele tem uma altitude de 700 metros. E Campos do Jordão. Isso daqui são fatores, no caso aqui é a alteração do clima da região, apesar de estar na mesma latitude, o principal precursor disso aqui é a altitude. Quanto mais alto, menor é a temperatura, menor é a pressão atmosférica. Aí pode surgir uma dúvida a vocês falando o seguinte, bem, parece ser contraditório, né? Porque regiões mais altas, os raios solares, eles atravessam uma camada menor de ar, né? Menor da atmosfera. Será que isso é um fator que é contraditório para poder aqui ser mais frio, já que os raios solares atravessam menos? Galera, só que tem um detalhe. Tem 2 fatores aqui. A radiação, ela atravessa, porém tem o ar que é mais rarefeito, a pressão atmosférica também influencia nessa temperatura, tá? Aqui são fotos de 2 cidades, no caso aqui, Campos do Jordão e Rio de Janeiro. Ah, outra coisa, eu falei isso no slide anterior, mas quanto mais alto, mais frio é o ar e, por consequência, toda a localidade, tá? Bem, outro fator que modifica e altera o clima da região. A gente falou latitude, nós falamos altitude e agora relevo. O relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre as regiões do planeta.
uma cadeia de montanhas, como a gente sabe, por exemplo, aqui é a Serra do Mar, que é uma cadeia muito grande de montanhas, ela pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar vindas do litoral. Aqui é a cidade de Curitiba, vocês veem aqui o sombreado, que é a Serra do Mar, e aqui, atrás da Serra do Mar, vem o litoral. A gente sabe que o litoral, ele tem os ventos litorâneos, né? Tem a brisa litorânea, que a gente chama de brisa litorânea, porém ela não consegue atravessar para cá, por causa dessa cadeia de montanhas que formam o relevo da região. E isso modifica o clima da região, aqui no caso Curitiba. Vocês podem observar um detalhe muito simples que a gente observa na diferença daqui, que é uma região litorânea, para Curitiba, é o ar seco, dentre outros, né? E aí vocês percebem que um dos fatores que altera isso é o relevo, tá? Outro tópico que influencia no clima da região, vegetação. Vegetação é um aspecto que influencia o clima? Com certeza. Ele também é influenciado, aumentando a vegetação local, as temperaturas podem ser mais amenas, mais fresco. A gente sabe que isso acontece devido à umidade, porque quanto maior a vegetação, maior o processo de fotossíntese que está acontecendo ali naquela região. E a fotossíntese, ela ocorre paralelamente com as plantas transpirando. Quando ocorre a transpiração, você percebe ao assoprar, ó, você percebe que você fazendo isso algumas vezes, sua mão vai ficar molhada, porque você está transpirando. Sua pele transpira. Assim como os vegetais também transpiram. Um processo que elas realizam de fotossíntese. Esse processo, ela libera gotículas de água no ar, né? Essa gotícula de água fica suspensa no ar. Isso faz aumentar a umidade do local. Se tem menor vegetação, tem menor umidade, né? Isso aí é um grande fator de o clima da região ser diferenciado. Nós podemos dar como exemplo aqui na nossa cidade e o Nordeste, na região do Nordeste. Dá um exemplo lá no ecossistema lá da Caatinga. É totalmente diferente, a vegetação é diferenciada, né? Outro exemplo aí é a região desértica. A região desértica, a umidade de lá é muito baixa, né? Exatamente por não ter uma vegetação da qual ocorre maior transpiração para ter a umidade elevada do ar. Agora, lembra que eu falei que a urbanização eu estaria citando aqui vegetação? Bom, a partir do momento que uma cidade tem uma vegetação de 70%, aí esses 70% passa para 20% por causa de queimadas, devastações de florestas para construção. Essa região que tinha uma vegetação e foi impactada para construções, urbanização, vai ter alteração do clima? Com certeza. Por quê? Diminuiu a vegetação, diminuiu a característica do local. A gente está dando um exemplo só de umidade, mas tem outros fatores, né? A gente sabe que a vegetação está diretamente ligada à condição de pluviosidade do local, ou seja, a condição de quantidade de chuva que cai naquela região, tá? Outro exemplo aí de um tipo de fenômeno, um tipo de condição para alteração do clima, maritimidade. Isso aí quem mora em região próximas ao mar sabe muito bem como que funciona isso, né? A influência da maritimidade está relacionada diretamente à quantidade de água presente na localidade, tá? E o seu entorno. Com mais água, a maior maritimidade, temos uma menor variação de temperatura durante a noite. Exatamente por um motivo da brisa marítima e brisa terrestre, que a gente vai ver no próximo assunto. Isso aí influencia com regiões que são próximas ao mar, que a gente classifica como maritimidade, tá? Tem uma característica diferenciada da região. Você percebe que é de dia e noite, a temperatura não tem tanta oscilação, tá? Aqui não é um mar, porém é uma região com grande proporção de quantidade de água, tá? Aqui o exemplo é lá do Lago de Itaipu. Esse Lago de Itaipu, como curiosidade, ele tem uma extensão média da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro juntos, tá? E o último citado aí no seu livro, a continentalidade. Continentalidade é o contrário da maritimidade, tá? Quanto mais afastado do mar maior é a continentalidade. Ele corresponde à influência das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. É o caso, por exemplo, dos desertos, que podem ter temperatura superior a 40 graus Celsius de dia e menos de 0 graus Celsius à noite.
É o contrário, totalmente contrário da maritimidade. A maritimidade, a região não tem tanta modificação de temperatura durante o dia e noite, né? Então, nesse caso aqui, nessa imagem, é uma entrada da cidade de Cabaceiras, que fica no Paraíba, que é uma das cidades mais secas do país. E, por isso, inclusive, recebeu o apelido, né, de Hollywood nordestina. E, galera, a gente encerra aqui, nesse primeiro momento. Vocês vão fazer as atividades da página 42, lá do seu livro didático, e também vocês farão a atividade da página 18 até a 23 do seu livrinho de atividades. Caso tenham dúvidas, vocês sabem, é só me procurar, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Até a próxima aula.